Graça e paz, meus amados. Bem-vindos à nossa campanha 70 vezes 7. Hoje é o 15º dia. Hoje é dia de finados, né? Aqui no Brasil, celebrado o dia de finados, 2 de novembro. E esse é um dia que as pessoas separaram, né, no calendário para lembrar daqueles que foram importantes, para homenagear pessoas que lhe foram queridas e que já partiram. Nós não temos como mudar o rumo da história. Nós não temos como fazer alguém que já foi, alguém que já partiu, voltar. Nós não temos como acrescentar um único minuto, um único segundo à nossa vida ou à vida de outras pessoas. Mas nós podemos nos lembrar, nós podemos dedicar um momento para aqueles que nos foram importantes, para aqueles que nos são muito caros. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, ou seja, que custa caro. Não é que Deus gosta da morte dos santos, pelo contrário, é que custa muito caro quando alguém morre fazendo a obra de Deus, entregando tudo, inclusive a própria vida, pelo Senhor. Mas a verdade é que ainda que as pessoas tenham ido, talvez você já tenha ouvido essa frase em algum filme ou já tenha experimentado na sua própria vida, ainda que as pessoas tenham partido, elas estarão vivas na nossa memória, elas estarão vivas no nosso coração. Nós podemos homenageá-las toda vez que, se foi um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um amigo, alguém capaz de dar sábios conselhos, quando nós seguimos os seus conselhos, quando nós honramos a sua memória, sendo os melhores para aquilo que eles esperavam de nós. A Bíblia traz uma história que é completamente o oposto disso. Hoje, no 15º dia, nós estamos no segundo livro de Crônicas. E apesar de eu gostar muito desse texto, ele fala muito ao meu coração, eu confesso aos irmãos que eu pensei em não falar sobre ele. Eu pensei em mudar o texto, mas num dia de finados não dá. Preciso falar sobre esse texto para você. Está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 20. O último versículo. E diz assim: era ele, está falando de Jeorão, o rei, da idade de 32 anos quando começou a reinar. Ele reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos sobre Jerusalém, mas partiu sem deixar saudades de si mesmo. Meus queridos, nós não podemos acrescentar um único minuto, um único segundo à nossa vida ou na vida daqueles a quem amamos, mas nós podemos marcar a vida das pessoas. Nós podemos impactar a vida de pessoas. Você pode fazer diferença. E uma atitude simples, não precisam ser grandes feitos, não precisa ser muita coisa. Às vezes nós achamos que para marcar a vida de alguém é preciso que você, sei lá, compre uma casa e dê para essa pessoa, gaste muito dinheiro, é preciso que você faça algo grandioso. Mas às vezes, tem alguém do nosso lado querendo apenas um pouco de atenção, um abraço. Agora nessa pandemia está tão difícil, né? O meu maior problema nessa pandemia é saber como cumprimentar as outras pessoas. Porque eu não consigo, eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito de estar junto. E aí as pessoas chegam e eu vou com o braço, aí eu me controlo, aí eu vou dar a mão, eu lembro que não pode, aí eu fecho a mão e fica aquele negócio assim, que a gente não consegue cumprimentar direito. Mas isso vai passar. E nessa época tão difícil, onde o contato físico está proibido, é a hora mais importante, inclusive, para marcarmos, para termos contatos espirituais, para que você possa experimentar, fazer a vida de alguém melhor através do amor, através do perdão, são os temas da nossa campanha. Ou
você pode ser tocado de uma forma maravilhosa, porque Deus não desistiu de você, Jesus se importa com você, Ele não se esqueceu de você. Eu quero te dizer que tudo isso é por você e é para você. Nós não estamos aqui simplesmente fazendo todo dia um livro da Bíblia porque queremos ficar famosinhos, não. A verdade é que essa ferramenta que Deus nos deu, chamada internet, ela alcança mais pessoas do que a minha voz, por mais alto que eu fale, ou por maior que seja a caixa de som que eu use para usar no microfone, possa alcançar. Mas a mensagem é que é importante, não o meio. E a mensagem é que Deus amou você de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, e Jesus veio e Ele marcou a história, e Ele dividiu a história ao meio, porque quando Jesus entra na história, quando Jesus se apresenta diante de alguém, a vida daquela pessoa nunca mais é a mesma. Então o mundo inteiro teve que reconhecer que era antes de Cristo e depois de Cristo. Assim também é na nossa vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas se você não tem andado em novidade de vida, se você não tem experimentado isso, talvez seja a hora de você entender a que ponto precisa ser esse compromisso com Deus. O Senhor não quer ser um hóspede no seu coração. O Senhor quer ser um Senhor no seu coração. Eu estava assistindo um vídeo de um pastor que estava defendendo que Deus não quer escravos, que Deus quer que as pessoas sejam livres e que conhecer a verdade vos libertará, porque Deus não é um Deus tribal, Deus não quer escravos. Tudo errado. Nós fomos criados com um propósito, Ele nos criou, Ele é Senhor, Ele não é um amiguinho. E nós somos servos, mas você sabia que no grego a palavra servo é a mesma palavra para escravos? A única diferença é que nós temos que entender que ou servimos ou nossa vontade é escravizada, porque nossa vontade é mal e eu preciso dominar essa vontade ruim e entregar então a minha vida a Jesus para que Ele me dê a vontade boa, perfeita e agradável. E isso vai ser uma luta. Isso não vai ser um bate-papo com a minha carne, com o meu sangue, ou seja, com a minha vontade pessoal, humana, com meus desejos carnais. Isso não vai ser uma conversa de boteco. Isso vai ser uma luta. É preciso dominar, é preciso conseguir. E nossa própria força não é suficiente, então nós precisamos da ajuda do Senhor. É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Ou nós fazemos isso e entregamos a Jesus e Ele é Senhor, e aí Ele vai dirigir nossa vida, os nossos passos. Quando nós erramos, Ele vai nos disciplinar, porque Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem autoridade e o poder. Mas Ele é amor, Ele é graça, Ele vai nos dar coisas maravilhosas. Nós tivemos cada momento maravilhoso esse fim de semana. O Senhor faz levantar o sol todos os dias e te dá uma nova oportunidade de servir a Ele, de experimentar a alegria de andar com Jesus, de experimentar a alegria de experimentar o Espírito Santo de Deus conduzindo, controlando, dirigindo, guiando os seus passos. Mas, meus irmãos, nós não estamos aqui apenas para receber. Ontem no culto eu até citei isso, eu disse que a Bíblia diz que aqueles que são servos de Jesus são chamados de ovelhas do rebanho de Jesus, Ele é o bom pastor. A ovelha é um animal extremamente dependente, ela precisa de um pastor, ela precisa de alguém que leve até os pastos verdejantes, ou seja, a boa grama, ela precisa que leve até o lugar que tenha águas tranquilas, ela precisa que proteja das feras, ela precisa que proteja dos insetos, que proteja de tudo. Nós precisamos ser dependentes do pastor. E Jesus é esse pastor. Mesmo nós que somos pastores aqui na terra, somos ovelhas de Jesus. Apenas estamos ouvindo, somos as ovelhas que teoricamente deveriam estar mais próximos para ouvir a mensagem de Jesus e contar para as outras ovelhas. E você é convidado a se tornar uma ovelha que está mais perto de Jesus para ouvir e contar para outras ovelhas. São seguidores que geram seguidores, não somos líderes. Mas o fato é que a Bíblia diz que nós somos ovelhas, mas eu tenho percebido que nós, a geração atual, não quer ser ovelha. Nós não queremos ter que andar atrás do pastor, às vezes longas distâncias, para achar bons passos. Nós estamos querendo ser filhotinhos de pássaros,
Queremos ficar dentro do nosso ninho com boca aberta e falando me dá, me dá, me dá, e que Deus nos dê tudo mastigadinho, porque senão a gente não quer. O texto bíblico que nós lemos diz que Jeorão, ele era rei. Ele era alguém que tinha toda a capacidade, todos os recursos, ele tinha a unção de Deus sobre a vida dele porque ele foi rei. Ele foi capacitado para aquilo, escolhido. Mas ele partiu sem deixar de si saudades. Ele procurou fazer os seus próprios interesses. Ele foi um egoísta. Ele matou os seus irmãos para que ele pudesse reinar sozinho, sem o perigo de ninguém querer tomar o trono dele. Ele matou. Ele levou o povo de Israel à idolatria. E talvez você diga, mas eu não faço nada disso. Mas quantas vezes você tem assassinado no seu coração aqueles que pensam diferente de você? Quantas vezes você tem assassinado no seu coração aqueles que te chamam a sua atenção porque te amam? Ou aqueles que te fazem algum mal e você diz para mim, você morreu. Quantas vezes nós temos colocado na frente da vontade de Deus a nossa própria vontade, o nosso lazer, o nosso descanso. Isso também é idolatria. E o fato é que Jeorão morreu aos 40 anos. É a minha idade hoje. Ele começou a reinar aos 32 anos e ele reinou 8 anos. E quando ele morreu, ninguém se lembrou dele, ninguém sentiu saudade dele. Quando enterraram ele, não acharam que ele era digno nem mesmo de ser sepultado no sepulcro dos reis. Sepultaram ele fora. Ele foi um homem ruim, um homem perverso, morreu tragicamente. Morreu de uma doença terrível e partiu sem deixar de si saudades. Eu sempre digo isso, nós só temos uma chance de causar uma boa impressão. Então aproveite, faça certo da primeira vez, deixe Jesus ir na frente. E se por acaso você não tem causado boa impressão, peça ao Senhor que transforme a sua história, que mude, que te toque, que te alcance, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O Senhor está nos dando novas chances e novas chances e novas chances, mas não é para que a gente fique achando que sempre haverá uma nova chance. É para que nós acertemos e a partir daí possamos crescer, possamos caminhar. Eu espero que você esteja marcando a vida das pessoas ao seu redor. Eu espero que a minha vida possa marcar a sua vida com amor e perdão. E eu peço a Deus que nós sejamos pessoas marcadas por Cristo, que tem a marca de Cristo, como Paulo diz em Gálatas 6,17, para que quando as outras pessoas olharem para nós, possam ver o próprio Cristo. Deus nos abençoe. Amém.